Gilmar Mendes dá 2 entrevistas desbaratinadas, critica sotaque do Zema e acusa Alessandro Vieira. Pois é, recentemente o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, decidiu fazer uma espécie de turnê pela mídia, sabe? Aparentemente para tentar melhorar a imagem do STF. Só que olha, o tiro pode ter saído pela culatra. A impressão que fica é que a imagem do tribunal talvez tenha até piorado. Vamos entender essa história direito. O primeiro momento assim que causou um baita rebuliço veio numa hora em que a conversa deveria ser sobre temas jurídicos, importantes. Mas não. Do nada o ministro resolveu mirar no sotaque do governador de Minas Gerais, o Romeu Zema. A fala, essa que está na tela, foi interpretada não só como um ataque ao governador, mas claro como uma ofensa a todos os mineiros. E gente, essa foi só a primeira de 2 entrevistas bem complicadas. A segunda, como a gente vai ver, foi ainda mais reveladora sobre os bastidores do poder em Brasília. Aliás, para não perder análises diretas como esta aqui, aproveita e já se inscreve no nosso canal. Pronto? Então vamos seguir, que a história fica bem mais complexa. Então vamos entrar um pouco mais nessa controvérsia do sotaque. O que era para ser uma entrevista sobre o judiciário virou um ataque pessoal, que desviou totalmente o foco e, obviamente, gerou uma resposta à altura. A resposta do Zema foi certeira, cirúrgica e, claro, viralizou. Ele ignorou completamente o ataque pessoal e virou o jogo. Basicamente, ele disse o seguinte: olha, o problema não é o meu sotaque, o problema é que o povo brasileiro não entende o que vocês fazem. Com isso, ele transformou uma crítica sobre o sotaque em um debate sobre a falta de transparência do próprio STF. Uma jogada de mestre. Mas olha, se essa polêmica do sotaque foi, digamos, a ponta do iceberg, a segunda entrevista foi o que estava escondido debaixo d'água. Na conversa que ele teve na Globo, o debate subiu de nível. Entrou em questões éticas, técnicas, com implicações gigantescas para o tribunal. E aí a gente chega na entrevista para a Globo. E aqui o tom mudou da água para o vinho. Não foi uma conversa amigável, não. Foi uma verdadeira sabatina, com a jornalista Renata Luprete pressionando o ministro sobre a conduta do STF. A Luprete foi direto ao ponto. Ela quis saber por que o tribunal derrubou regras que impediam ministros de julgar casos ligados a escritórios de advocacia de seus próprios parentes. Perguntou sobre a atuação de ministros em situações que parecem ter um claro conflito de interesse. Cada pergunta colocava o Mendes mais na defensiva, tentando justificar o que parecia, no mínimo, eticamente bem questionável. E foi aqui que a conversa chegou no seu ponto mais tenso. O foco se voltou para uma coincidência. Uma coincidência muito, mas muito suspeita. O timing de uma decisão do tribunal que, convenientemente, poderia atrapalhar um dos maiores casos de corrupção em andamento no país. A jornalista apontou o que parecia ser uma coincidência, para dizer o mínimo, inacreditável. Pensem bem, uma ação do PT contra as regras da delação premiada estava lá, parada, desde 2021. De repente, justo quando a delação de um banqueiro que poderia implicar gente muito poderosa começa a avançar, o ministro Alexandre de Moraes desengaveta essa ação e coloca para julgamento. A suspeita que ficou no ar é bem clara. Seria uma manobra para mudar as regras do jogo e, quem sabe, invalidar um testemunho bombástico antes mesmo de ele acontecer. E a resposta do Gilmar Mendes para uma suspeita tão grave quanto essa? Bom, em vez de explicar a tal da coincidência, ele atacou o mensageiro. Com bastante ironia, ele reclamou que agora o Brasil tem 200 milhões de juristas dando palpite no Supremo. Foi uma manobra clássica para desviar do ponto central e evitar responder a pergunta que todo mundo estava fazendo. Isso tudo nos leva ao veredito final dessas entrevistas. Diante de tantos questionamentos, qual foi a estratégia de defesa de Gilmar Mendes para o STF? A resposta, no fim das contas, se resumiu a desviar, negar e se recusar a aceitar qualquer tipo de crítica pública. O padrão da defesa do Mendes ficou bem claro. Primeiro, justificar ações polêmicas como o inquérito das fake news com o argumento de que o tribunal está sob ataque. Segundo, diluir a culpa, dizendo que a crise é de todas as instituições. E o mais importante, blindar o STF de qualquer cobrança externa, insistindo que a autocrítica, se e quando acontece, é um assunto interno, resolvido a portas fechadas. E é exatamente aqui que a gente chega no ponto central de toda essa polêmica. A análise que se faz dessas entrevistas é que elas revelam um padrão duplo bem perigoso. Enquanto políticos, empresas, cidadãos comuns, todo mundo é investigado e pode ser punido, a percepção que fica é de que o Supremo se colocou num pedestal, sabe, acima de qualquer responsabilização, como se fosse a única instituição imune a erros. No final das contas, a turnê de Gilmar Mendes, que era para melhorar a imagem da corte, talvez só tenha reforçado a desconfiança. E isso nos deixa com a pergunta que está na tela.
Uma instituição com tanto poder que julga a todos tem mesmo o direito de se recusar a ser julgada pela opinião pública? A autocrítica do STF deveria ser um assunto só deles, interno? Fica aí a reflexão.